Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós temos caminhado com alguns versículos desse capítulo, conhecido como Sermão do Monte. Estamos falando sobre as bem-aventuranças. Nós já falamos a respeito dos pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 5, meditar nesse versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5, você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto ou ligada no seu celular. Amém? Voltando ao primeiro sermão desse Macário, dessas bem-aventuranças, nós falamos sobre bem-aventurados aqueles que são pobres ou humildes de espírito. E se pudéssemos resumir aquela pregação ali que fizemos há alguns dias atrás, nós diríamos que pobre de espírito é aquele que reconhece a sua deficiência, ele olha para dentro de si e reconhece que não tem nada e é falido diante de Deus. Então ele corre para Deus, porque ele vê que a única resposta para a vida dele é Jesus. Ele reconhece essa falta, esse vácuo, esse vazio em seu coração. Ele reconhece. Então, aquele que é pobre de espírito, aquele que se reconhece o tempo todo diante de Deus como aquele que está aquém e necessitado de Deus. Mas e os mansos? Que serão os mansos? Parece-me que pode haver aí uma tendência de nós fazermos um link com pobres em espírito, com mansos da terra. E o que seria então mansos da terra para nós começarmos? Lá no mundo, manso é aquele cara que baixa a cabeça para tudo, sim ou não? Não é isso que passa na cabeça de muitos? A terminologia, o cara é manso, é o cara que não briga com ninguém, está sempre em paz com todo mundo, ele abaixa a cabeça para tudo, ele é pacífico. Ele não é dado a nenhum tipo ou nenhuma manifestação de contenda. Mas será que mansidão é isso? E o maior exemplo de mansidão nós temos é Jesus. Lá em Mateus 11, a partir do versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos darei descanso, ou vos aliviarei. E no 29 ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. O maior exemplo de mansidão na Bíblia é Jesus. Você vai se lembrar também que quando se pergunta lá na escola bíblica dominical, quem foi o homem mais manso na face da terra? Quem foi? Não foi eu não. Foi aquele Moisés, aquele do Monte Sinai. Vamos analisar então esse texto. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Você sabe o que é herdar? É tomar posse. Tomar posse e governar em nome de. O Senhor vai dar a terra, não é para aquele que tem MBA em administração, que sabe fazer tudo, que é um bom economista, um grande administrador. Não são essas as qualidades que Deus vai procurar na hora de atribuir a posse à terra. A qualidade será: aquele que é manso herdará a terra. Vamos lá.
Se pobre em espírito é aquela sensação que eu olho para mim e vejo a minha falência espiritual, mansidão é quando eu olho para fora e vejo que lá fora existem pessoas que são tão boas quanto eu. E quando olha para Deus, ele vê que Deus realmente é aquele que é o Todo-Poderoso e que Ele pode governar a sua vida. É aquele que, olhando para a palavra de Deus, ele entende que a palavra de Deus é realmente a Escritura de Deus, que ela é útil para ensinar, para dirigir, para governar a sua vida. Irmãos, nós temos uma batalha na nossa mente. E qual é essa batalha? Essa batalha é em aceitar ou não as diretrizes de Deus para a nossa vida. Quando a palavra de Deus diz lá que nós não devemos ter outros deuses em nosso coração, mas um só é o nosso Deus, dentro da nossa mente existe uma batalha, em nosso coração existe uma guerra, porque nós temos a tendência de trazer para o centro do nosso coração outras coisas que podem tomar o lugar de Deus. Existe uma luta. Ser manso não é uma coisa fácil. Ser manso é sempre reconhecer que Deus sempre é melhor do que as suas próprias concepções da sua vida. De manhã eu brinquei um pouco com os jovens que ficam ali no fundão. Hoje só está a Agatha ali sozinha, abandonada. Do outro lado está o Natan também, né? Quando nós somos jovens, nós temos todo o vigor. Nós somos senhores do tempo. Parece que nós somos um Highlander. É assim que se diz, Highlander? Que nós nunca vamos morrer. O tempo está em nossas mãos e somos senhores desse tempo. E podemos fazer o que quiser, porque nós temos vigor, nós temos inteligência, nós temos disposição para tocar a vida como bem nos parece. Mas quando eu olho para as Escrituras dizem para esse jovem, para esse homem, de que modo alguém pode agradar a Deus, guardando a sua palavra em seu coração. E aí começam os problemas, porque lá na palavra de Deus diz assim, não cobiçarás, e o nosso coração é tendencioso à cobiça. Eu não estou dizendo só das questões morais, sexuais, mas o tempo todo o nosso coração está cobiçando alguma coisa, o tempo todo nós estamos querendo alguma coisa. E os tempos modernos parece que estão trazendo à tona mais e mais essa nossa natureza humana, como ela se manifesta. Quando você vai na loja lá da Vivo e você compra um celular que é top, e você faz em 12 suaves prestações, porque ele atende à sua necessidade, ele tem um Bluetooth maravilhoso, aplicativos sensacionais, ele tem a câmera 4D, 6D, sei lá agora como é que está a situação, uma câmera HD, e você está feliz, porque você conquistou esse celular, sim ou não? O iPhone. Mas você acabou de comprar, está na segunda parcela, e aí lança um mais novo. Aí você fala, esse aqui já não presta mais. E nem acabou de pagar ainda o primeiro, e você já quer um mais novo. Você e eu sempre queremos aquilo que é melhor. Sim ou não? Sempre queremos aquilo que é melhor.
E como é difícil nós pegarmos e submetermos a Deus as nossas vontades. Como é difícil nós submetermos ao Senhor aquilo que está no nosso coração. E iPhone é o menor dos nossos problemas. Ao longo de 20 anos trabalhando com casais, eu e o Ruth tivemos algumas experiências aí. Uma jovenzinha de 18 anos falou para ela: eu vou casar. E aí a Ruth chegou em casa, me contou, eu falei: não deve casar. Mas ela colocou no coração que ela ia casar e pronto, acabou. E partiu para aquele relacionamento que não durou nem um ano. Às vezes nós colocamos no nosso coração, nos nossos corações, as nossas ideias, as nossas concepções de certo e errado, mas deixamos de submeter a Deus, em mansidão, aquilo que Deus quer para a nossa vida. E como que Jesus é um exemplo maior? Jesus é o Deus Filho, o Deus encarnado, mas diversas vezes, o seu modo de agir, o seu falar, ele denunciava a sua dependência extrema do Pai. Ele dizia: olha, as obras que eu faço, e as palavras que eu digo, não são de mim mesma, mas são do Pai que me enviou. Jesus parava para orar. Hoje falamos sobre Marcos capítulo 6, do 45 ao 52, quando Jesus compeliu os discípulos para atravessarem o lago para o outro lado, e no meio do lago os discípulos tiveram uma tempestade, e lá o texto diz que Jesus se retirou para orar. E a primeira característica de um coração que é manso, é um coração que submete em oração a sua vontade diante de Deus. Às vezes nós pensamos, irmãos, que orar é marcar lá na nossa agenda, lá, segunda-feira, às 6h30, eu vou separar até às 6h45 para orar. Mas se o seu coração não estiver diante de Deus, você vai estar apenas cumprindo um cronograma no seu coração. Diversas pessoas já falaram para mim: pastor, eu não sei orar. Pastor, eu não consigo orar. Aí dá vontade de ser um padre católico, né? Ora aí, 25 Pai Nosso. Não, não. Mas a nossa dificuldade em orar é a nossa dificuldade em submeter a Deus o nosso coração, o governo do nosso coração. O ministério de Jesus na terra, ele foi de tal forma, do jeito que foi, porque o Senhor Jesus o tempo todo estava submetido ao Pai. Isso é um coração manso. Lá na cruz, quando ele estava indo para a cruz, quando ele estava sendo preso ali no Getsemane, e Pedro sacou da espada e cortou a orelha daquele servo, e Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada, Pedro, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai agora, e Ele enviaria legiões de anjos para resolver o meu problema. Mas Jesus fez isso. Jesus, em algum momento, sendo Deus, Ele requereu essa necessidade de ser reconhecido como Deus. A resposta é não. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos diante dos homens, reconhecidos na igreja, reconhecidos no nosso ministério, reconhecido na nossa profissão, e queremos ser excelentes em tudo.
Mas dentro do coração existe uma motivação que é contrário à mansidão, que é um coração soberbo. Fazer para mostrar para os outros. Mas mansidão é aquele coração que se coloca diante de Deus e dos outros e pode dizer: não, há pessoas tão boas e tão maravilhosas e tão competentes quanto a mim, ou melhores do que eu. A esses corações, Deus está buscando na terra para herdar essa terra que vai ser dos mansos. Quem era Davi? Quem era Davi? Era um rapazote, talvez uns 16, 17 anos, talvez cheio de espinhas, ruivo. Em que lugar do mundo você ia escolher um carinha desse para ser rei de Israel? Mas a palavra de Deus para Samuel naquele dia faz: Samuel, não olhe a aparência, porque a aparência não é nada. Eu olho o coração. Um coração que se submete a mim. Muitas vezes a gente não é escolhido porque temos mais e somos mais, mas principalmente porque temos de menos e somos menos. O Senhor expressa nas Escrituras: eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu escolhi as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Um coração manso é um coração que está sempre disposto a ser menor, para que dele seja a honra e dele seja a glória. Aqui nessa noite nós temos pais de famílias, temos jovens, mães, jovens casais. Como é bom refletir nessa palavra, quando estamos criando nossos filhos, e nós temos que entender e aplicar, que a palavra de Deus é uma autoridade e é eficiente para nós criarmos os nossos filhos, para nós nos comportarmos nesse mundo, dando preferência sempre à vontade de Deus. Eu não vou dizer que vai ser fácil, vai ser bem difícil, muito difícil. Eu tinha um Celtinha prata, e eu não sei porquê, um garoto veio e cacetou a traseira do carro. O tampão, com muita dificuldade, se abria. E ele veio para mim e falou: eu não sei como foi acontecer, mas pelo amor de Deus, não chama a polícia. Eu estou sem carta, minha mãe nem sabe que eu peguei o carro. Eu tinha todo o direito de chamar a polícia, não tinha ou não? Eu tinha todo o direito de dar uns tablefe na cara dele, não tinha ou não? Ó, pastor. Eu olhei bem para cada aquele de vídeo e falei: rapaz, é o seguinte, eu não sei quem você é, eu não sei o que você está fazendo, mas eu tenho uma palavra para você: vai e não peques mais. E fiquei com prejuízo. Passou alguns dias, não me lembro se alguém me fechou ou não, mas bateu à frente do carro. Falei: agora sim. E fiquei com prejuízo.
Mas, Senhor, como é difícil ser manso. Como é difícil não requerer o que é direito meu. Muito bem. Estou parado no farol, bonitinho. À frente de mim tinha os 2 veículos. Eu olho pelo retrovisor, estou vendo um carro vindo. Ele está vindo. Falei, não vai parar não? Não parou. Pá! Esse pá me jogou para o carro da frente. Aí pronto, você imagine o que gerou de confusão aquela manhã. Eu apaziguando o cara da frente, e atrás era uma senhorinha. Falei, senhora, o que aconteceu? Só passou mal? E o cara falou, eu vou processar vocês. E não sei, eu falei, calma rapaz, calma. Aí veio a filha dela, sua mãe não sei se ela passou mal, mas ela bateu em mim, eu bati no da frente. Bom, resumindo, fui lá fazer o boletim e tudo mais, e fomos lá para a companhia de seguro, e eu falei, olha, ela cacetou atrás, mas já estava batido também, e aqui esse parte da frente aqui já estava batido também. Aí o técnico falou assim, não se preocupe, seu carro vai ficar novinho, não tem como consertar uma coisa e não consertar outra. E eu lembrei, falei, Senhor, eu estou sem dinheiro para fazer esse conserto, mas como vale a pena ser manso? Deus consertou tudo. A gente dá muito valor para as coisas materiais, mas na verdade nós temos que dar valor às coisas espirituais. Você foi chamado para ser alguém que vai herdar essa terra. Você foi chamado para herdar essa terra, e Deus está trabalhando no seu coração, para que Ele formate a imagem do Filho dEle na sua vida. O molde de Cristo, você tem que caber nesse molde. Eu vou dizer para você, que você vai ter muitas noites de lágrimas, porque o seu coração vai ter guerra dentro de você, até que você se submeta a Deus. Até que você se submeta ao Senhor, a tal ponto que você comece a tomar a forma do Filho de Deus no seu viver. Porque é assim que Deus faz com aqueles que vão herdar a terra. Não é outro meio. É falso o evangelho que diz que você vai vir para Jesus e todos os seus problemas estarão solucionados. É falso o evangelho que diz que crente não fica doente. É falso o evangelho que diz que o cristão não passa por depressão. É falso o evangelho que diz que você é somente cabeça e você não é cauda. O evangelho que o Senhor nos trouxe para nossas vidas é que Ele, sendo Deus, Ele não usurpou esse direito, mas Ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de homem e desceu nessa terra, e sendo homem Ele se considerou o menor dos homens, mas a sua obediência elevou Ele ao Senhor da glória. Os discípulos saíram para evangelizar. A gente pode ficar até 10 horas hoje, né? Tudo bem? Os discípulos saíram para evangelizar. Jesus comissionou eles de 2 em 2. E Jesus falou, não leve bolsinha para levar dinheiro, nem cartão de crédito. Não leve celular, você não vai precisar. Não leve pão. Você simplesmente vai levar a palavra. Eu estou dando a vocês poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos e para pregar, arrependei-vos. E aqueles discípulos saíram. Passado alguns dias, eles vieram felizes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo as mesmas obras que Jesus. Uau! Quem quer fazer aqui as mesmas obras de Jesus? Todo mundo quer. Quem não quer impor a mão sobre o doente e orar e esse doente ser curado?
Quem não quer pregar a palavra e essa palavra atingir pessoas e pessoas se curvarem arrependidas dos seus pecados, entregando a sua vida a Cristo? Nós queremos fazer isso no poder de Jesus, ou no poder como de Jesus. Aqueles discípulos estavam saltitantes, alegres, felizes. Senhor, até os espíritos imundos se nos submeteram. E Jesus falou, eu estou sabendo disso. Enquanto vocês estavam lá, eu via Satanás caindo por terra. Mas não ponha nisso o seu coração. Não é essa a razão da sua alegria. Antes, alegrai-vos, que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Não importa aquilo que você vai fazer. Não importa, sim, não fique muito preocupado com os resultados. É claro que nós queremos bons resultados. É lógico, é evidente. Ninguém sai de manhã para fazer um mau trabalho, antes para fazer um bom trabalho. Ninguém pensa em fazer o pior, mas sim o melhor. Mas não deixe isso tomar o seu coração, para que o seu coração seja tomado de ansiedade, de pavor, de medo. Tomado de irritabilidade, tomado de ira, porque você quer que seja feito do seu jeito. Mas antes, quando você sair para trabalhar, você, Senhor, eu vou sair para trabalhar, mas que seja para o louvor da sua glória. Eu já contei esse testemunho aqui, vou contar novamente, porque tem visitantes aqui que não conhecem essa história. Era um grupo de trabalhadores da prefeitura. E esse grupo de trabalhadores, eles tinham uma função única: ir e fazer buracos na rua, para que a próxima turma viesse para fazer o serviço do encanamento, do esgoto. E lá no meio daquela turma de homens, havia um senhorzinho. E adivinha o que ele era? Ele era um manso sobre a terra. E todo dia, quando eles acabavam de aquela tarefa, ao final do dia, quando todos estavam guardando as suas ferramentas no caminhão, aquele homem pegava aquela picareta e apoiava assim, e ficava olhando para o buraco. E isso foi chamando a atenção dos seus colegas de trabalho. Mas não somente chamando a atenção, como também foi irritando alguns. Escuta, rapaz, você está... Vamos logo, guarda essa picareta logo. Nós queremos ir embora. Então o supervisor daquela turma chegou para ele e falou, escuta, Senhor, por que todo dia você fica olhando para o buraco? E a resposta daquele homem foi o seguinte: quando eu fiz esse buraco, eu pensei em fazer o melhor buraco, para que quando a turma que vem atrás fazer o encanamento do esgoto, ele olhe para o buraco e fala, uau, que buraco bem feito. E eles possam fazer um bom trabalho no encanamento de esgoto. E eu sempre olho para o buraco, porque eu estou dizendo para Deus, Deus, quando a próxima turma vier e dizer, que buraco bem feito, eu quero que isso tomes para ti como louvor e glória ao teu santo nome. Quais são as suas tarefas e atribuições? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Jovens casais, Deus tem colocado em suas mãos o casamento. Homens, Deus tem colocado para você a liderança da sua casa.
Filhos, Deus tem colocado em vocês serem bons filhos, para honrar seus pais. O que vai no seu coração? Que princípios são esses que estão governando o seu coração? Mansidão é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que ela está derramada em todo o Novo Testamento. Abra comigo a segunda carta de Coríntios, capítulo 2. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e suavidade de Cristo, eu que quando presente sou humilde entre vós, mas estando ausente sou ousado para convosco. Paulo estava escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava apresentando muitos problemas. E ele coloca ali, eu vos escrevo e vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: ora, Coríntios, vocês não podem perder de vista a mansidão e a suavidade de Cristo. Vocês são uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, mas vocês não podem perder de rumo o objetivo do seu chamamento. E o princípio do seu chamado é que você exerça o seu ministério com humildade e mansidão. Gálatas capítulo 5, 22, você tem lá o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Estou em Efésios. Aqui. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé, brandura, temperança. E em algumas traduções está mansidão. Quanto está aí a palavra mansidão? Observe esse texto. Mas o fruto do Espírito. Mansidão não é um fruto, mas faz parte do fruto. A mexerica, ela é mexerica com gomo só? A uva, ela é uva só tendo um carocinho de uva? A gente pensa na uva num cacho de uva, assim? Mexerica é completa, todos os gomos. O fruto do Espírito é isso. Um gomo é amor, um gomo é paciência, o outro gomo é a mansidão. O Espírito Santo, ele é tão bom, mas ele é tão bom, mas ele é tão bom, que ele despeja isso para nós e torna isso possível para homens caídos e pecadores como nós. É impossível que você seja um homem de amor e não tenha mansidão. Lá no capítulo que fala sobre amor, Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 13, ele foi lido nessa manhã, nesse culto, no início desse culto, na versão A Mensagem. Sim. E o versículo 4 diz assim: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor, ele não é invejoso, ele não se vangloria e ele não se envaidece, ele não é soberbo. Olha, se ele não é isso, então o amor também
A mansidão é uma das manifestações do amor. Como que nós precisamos ser mansos sobre a terra. Como nós precisamos dessa transformação do Espírito. Como que nós precisamos disso. Você vai herder a terra, Salmos 37:11 diz isso. E aquilo que é impossível aos seus olhos, é possível para Deus. Talvez você agora se veja como um incompetente, um incapaz. Mas eu posso dizer para você, queridos, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar a obra que Ele começou no seu coração. Ele é fiel e Ele é justo. Ele é fiel e Ele é justo para terminar a obra. Ele começou um dia no seu coração esse trabalho maravilhoso da salvação. Ele está lapidando o seu caráter e muitas coisas Ele vai tirar da sua vida. E para tirar da sua vida, Ele vai usar de pedagogia, te colocando em situações até de desespero, para que você compreenda, para que você entenda, que você pertence a Ele. Isso é maturidade cristã. Isso é crescer espiritualmente. E é muito conveniente que nesse capítulo 13 de 1ª carta aos Coríntios, ele diz assim: quando eu era criança, eu falava como criança, entendia como criança, pensava, entendia, mas quando eu me tornei homem, eu me coloquei de lado as coisas infantis. Você foi chamado para ser filho de Deus, mas Deus tem filhos maduros, ruios no grego, filhos maduros, e crescer dói, crescer dói. Até chegarmos à estatura de Cristo, a plena varonilidade do Senhor, vai doer muito, mas vai valer a pena, porque assim como Ele é, seremos como Ele, glorificados no Senhor. Os dias da nossa terra são de preparo. Os dias da terra são um preparo daquilo que há de vir. A palavra do Senhor para nós é: permaneça no Senhor, desenvolva a mansidão, porque você vai herdar a terra. E você pode dizer: pastor, eu sou incompetente. Eu sou incompetente, Senhor. Eu não me vejo nessa situação. Que bom, se você pensa assim. Porque a obra é dele e não sua. Consolem-se com essas palavras e deixem-se ser transformados de glória em glória no Senhor. Ele te chamou, Ele te elegeu, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele é extremamente competente para te assegurar e para te manter até o fim. Está difícil? Continue chorando. Continue apresentando ao Senhor o seu coração. Continue se curvando ao Senhor. Continue sendo moldado pelo Senhor.
Diz as Escrituras que o choro, ele vai durar a noite toda. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Ore ao Senhor. Enquanto ouvimos essa melodia, apresente ao Senhor o seu coração. É você e Deus agora. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Senhor amado, juntamente com a congregação, eu olho para o alto, de onde me virá o socorro, porque eu sei que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu falo de mim mesmo, Senhor. Eu não deveria estar aqui, porque eu sou pecador, sou homem, eu sou pó. Ah, Senhor, se não fossem as tuas misericórdias, eu já estaria aniquilado, totalmente destruído. Por isso eu mesmo, Senhor, confesso a Ti como Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor, nosso coração, o meu coração. Arranca, Senhor, as raízes da soberba. Amolda-me, Senhor, ao modelo de Cristo. O meu Cristo, o meu Senhor. Perdoa-me, lava-me e purifica-me, Senhor, no sangue carmesim. E transforma-me, Senhor, pelo Teu Espírito. Dá-me, Senhor, um coração manso, Senhor, que se submete ao Senhor, no reconhecimento que todo o poder, toda a glória pertence a Cristo. Senhor, ouve o clamor dos meus irmãos aqui na nave dessa igreja. Ouve, Senhor, o clamor dos meus irmãos pela internet. Ouve, Senhor, nossas vozes, Senhor, porque nós queremos Cristo, queremos Cristo, queremos Cristo, vivendo em nossa vida. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. Que Ele seja glorificado, assim como de anjos, serafins e querubins. Fortalece-nos, Senhor, enquanto igreja, para permanecermos no Teu chamamento, na missão, e uma vez foi entregue em nossas mãos,
não por causa da nossa competência, mas por causa da nossa incompetência. Faz essa obra em nós, Senhor. Transforma-nos, Senhor, de glória em glória, dia a dia, para o louvor da Tua glória. Amém.